Olá, sejam novamente muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Business Talk EAD FAG. Hoje é um tema que eu acho que interessa a muita gente e é um tema muito importante. Nós vamos falar de empreendedorismo. Estamos novamente, eu e o Mário, né, nosso colega de muitos anos. Muitos anos, Clebão. Muitos aqui, anos. E nosso colega de programa, mais Exato. um empreendimento que fazemos em conjunto. É um grande prazer estar aqui. E o nosso convidado, que a gente tem a honra de receber, é o Oswaldo, consultor do Sebrae, que tem uma larga experiência para poder falar desse tema, que é muito importante, é o empreendedorismo. Então, tudo bem, Oswaldo? Tudo bem, Kleber? Muito obrigado pela sua presença, é uma honra tê-lo aqui conosco. Vamos tratar aí, nesses próximos minutos, desse tema bastante relevante para o desenvolvimento do país, né? Não dá para se pensar em desenvolvimento sem se falar em empreendedorismo. Oswaldo, assim não é uma pergunta, né? Mas eu acho que é muito bom que a gente esclareça o que efetivamente é o empreendedorismo por trás das câmeras. O que de fato acontece na prática, o que de fato acontece junto aos bancos escolares, às empresas. Quem são esses novos empreendedores? Olha, Mário, vocês estão de parabéns aqui por ter trazido esse tema. É um tema extremamente importante. E o empreendedorismo nada mais é do que uma atitude perante um desafio que é apresentado para uma pessoa, para uma organização. Quando tem um problema que precisa ser resolvido, aí a gente tem um empreendedor que resolve esse problema, transformando aquilo numa solução que atende aquelas pessoas, aquela comunidade e ganhando dinheiro com isso. Então, isso, resumidamente, é o empreendedorismo. E quem pode ser o empreendedor? Qualquer pessoa pode ser empreendedora. Bacana, né? Isso foge um pouquinho daquele conceito antigo que a gente tinha de que empreendedor é aquele que abre a sua própria empresa, né? Na verdade, o conceito é muito mais abrangente, é muito mais amplo do que isso, né? É muito mais amplo. Empreendedor, antes de ser uma atividade, ele é uma atitude, né? Você tem que ter uma atitude empreendedora perante a vida, perante os desafios que a vida te coloca. Então, o empreendedorismo tem muito a ver com comportamento, né? Não tem muito a ver com técnica e sim com comportamento. Então, você não precisa muito tecnicamente, você precisa querer ser empreendedor. Oswaldo, eu fico aqui pensando, até o Kleber colocou a questão da evolução do próprio conceito do empreendedorismo, né? Nós temos aí algumas universidades, a própria Fundação Getúlio Vargas, ela cresceu muito com esse mote de preparar. Nossos alunos, eles não são funcionários, eles são empresários. E deixa eu pegar esse mote da atitude e da proatividade. Não é simplesmente, deu uns 5 segundos, o cara ficou meio enlouquecido, vou abrir negócio, ou vou tentar algo diferente, vou inovar. O que seria essa atitude? Como eu percebo que eu sou uma pessoa proativa? Como eu percebo que eu sou um profissional que tem atitude? De que forma isso se dá? Mediante ao interesse por um desafio? Tu falaste a respeito de ter algo para propor. Será que o desafio é o que me leva a ser um agente proativo ou ter uma atitude? Então, o empreendedor, a primeira atitude dele é querer realizar, querer solucionar os problemas, querer fazer as coisas. Mas uma outra atitude, uma outra característica do empreendedor é busca de informações, é planejamento. Aí isso está a capacitação dele. Então, ele procura se capacitar, ele procura se aperfeiçoar com o tempo. Então, não é sair fazendo tudo às loucas. Então, por isso que ele precisa se preparar, por isso que ele precisa ter uma mentoria, por isso que ele precisa ter alguém com quem trocar umas ideias e para que ele possa evoluir. Porque ele não nasce feito, né? Então, é essa a questão. Nesse sentido, então, a gente pode dizer que a gente consegue formar o empreendedor, né? Aí entra o papel das instituições de ensino, entra o papel dos órgãos de apoio como o Sebrae ou outros similares, que vão dar o suporte, vão dar o apoio, vão auxiliar, né, na formação dessa atitude empreendedora, né? A gente vê que as instituições de ensino têm trabalhado isso, né, Mário? Algumas delas, como a própria FAG, têm no seu viés de formação a formação empreendedora, ou seja, preparar as pessoas para desenvolverem essa atividade de empreendedor. Kleber, você tocou num tema fundamental, que é assim, uma comunidade
o que ela oferece para aqueles empreendedores floresçam naquela comunidade. O que essa comunidade oferece, assim, o que de capacitação elas oferecem, o que de recursos financeiros, o que de mão de obra elas oferecem, o que de logística elas oferecem. Então, tudo isso aí está envolvido no sucesso ou não do empreendimento. Então, por isso que onde tem universidades, onde tem centros de apoio, onde tem instituições dando apoio para esse empreendedor, o empreendedor tem condições de fazer uma jornada com muito mais sucesso. Uhum. Pegando o gancho nisso que você falou, Oswaldo, acho que é importante a gente falar um pouquinho da mortalidade. Vamos falar agora daquele empreendedor, da abertura de novas empresas, ou seja, da importância que a gente tem na economia regional ou do próprio país, o papel que tem as micro e pequenas empresas, o microempreendedor individual. A gente sabe que há um índice de mortalidade relativamente alto, na criação dessas novas empresas. E pelo que você falou, parece que o que pode diminuir isso é essa estrutura, essa rede, esse apoio, né? Há alguma diferença entre aquele empreendedor que está sozinho ou que faz tudo por conta e esse outro empreendedor que tem essa outra característica de ter uma formação universitária, de ter um preparo de estudo, de ter o apoio de órgãos como o Sebrae? Isso faz diferença? As pesquisas que a gente tem internamente lá são muito claras. Aqueles empreendedores que começam um negócio sozinho, mas não procuram apoio de ninguém e não fazem um planejamento adequado e arriscam, digamos assim, eles têm uma probabilidade de mortalidade muito mais alta do que aqueles que se apoiam em universidade, do que aqueles que buscam uma consultoria, do que aqueles que participam de treinamento, que participam de capacitações. Então, isso aí está diretamente ligado. Bom planejamento, boa capacitação, bons mentores ao longo da vida do empreendedor, maior sucesso. Poucas conexões ao longo da vida do empreendedor, sucesso menor, mortalidade maior. E me diga uma coisa, Laudo, essa síndrome do cavaleiro solitário, que eu acho que isso aí acho que meio que traz com todos, né, que tentam pensar, inovar, o cara fala assim, vou inovar para poder ganhar dinheiro, enriquecer, sair do jugo de uma carteira de trabalho. Mas nós sabemos também que essa inovação, que esse sangue empreendedor pode se dar dentro da própria empresa, sem que você tenha que, de repente, buscar a abertura de novas empresas, que é o intraempreendedorismo. Vocês têm ações muito interessantes, né, via Sebrae, né, vocês têm projetos, né, a gente comentou fora do microfone com relação ao Empretec, é um programa dos S muito bacana, acho que acredito ter mais de 20 anos. Você poderia trazer um pouquinho também a respeito da inovação que se dá dentro do processo interno, o intraempreendedorismo, para aquele que de repente fala assim, eu não me vejo abrindo a minha empresa. Legal. Foi observado com o tempo que as empresas têm dois caminhos para inovar. Ou elas inovam internamente, contando já com as suas equipes, ou elas inovam externamente, que a gente chama de inovação aberta. Com a inovação aberta, elas abrem esses desafios que elas têm para as pessoas do mercado, para as universidades, para o ecossistema. E ela fala assim, olha, eu tenho um desafio aqui interno, eu gostaria que vocês me ajudassem a resolver esse desafio. Então, a experiência mostrou que elas conseguem resolver esses desafios com metade do tempo e metade do valor do que resolveriam internamente. Então, isso é inovação aberta. Muitas empresas grandes estão fazendo essa inovação aberta porque elas reduzem o prazo de inovação. Como que elas fazem isso? Ela precisa lançar um produto novo no mercado. Se internamente ela fosse fazer isso, ia gastar 2 anos. Com essa inovação aberta, ela passa esse processo para 6 meses. Então, é um ganho muito grande para ambas as partes. Perfeito. Nós temos aí a questão, Kleber, que eu acho que também é de extrema valia a gente trazer. Normalmente, as pessoas entendem essa questão da inovação como a própria questão da proposição de algo, né? A disrupção. E não, né? Nós temos o aspecto do incremento dos processos, porque nós não temos como ter inovação sem
trabalhar com processos, né? E a própria sugestão de melhorias que fazem desse processo algo mais interessante é um aspecto de inovação, é um aspecto de empreendedorismo, só que o intra, tá? Que também é válido, que também demonstra uma proatividade por parte desse funcionário. Que as empresas, eu posso estar errado, Oswaldo, mas as empresas, elas têm trazido isso à pauta, às mesas, para discutir com o seu pessoal de gestão de pessoas. Como é que eu capacito, como é que eu preparo, como é que eu trago insumos para que esse funcionário ele possa efetivamente colaborar conosco nos processos, no dia a dia. Queria que você trouxesse, eu sei que vocês estão fazendo um trabalho agora também nisso aí, né, Oswaldo? Para algumas empresas, para quem não sabe, as pessoas conheciam mais o Sebrae antes, só que para micro e pequena empresa. O Sebrae está com uma outra proposta, tem ido para outros mercados, tem pego empresas maiores. Se você pudesse trazer para a gente um pouco de exemplo disso aí, acho que é bem rico. Só para não confundir as pessoas, a gente estava falando de empreendedorismo, né? E agora estamos falando de inovação. Tem tudo a ver. Na verdade, nós estamos falando da mesma coisa, né? Porque o empreendedor, ele é um inovador por natureza. Perfeito. Por quê que ele é um inovador? Porque ele vai resolver de uma outra forma um problema que não foi resolvido ainda. Exatamente. Então, Exato. o empreendedor, ele sempre tem a cabeça no futuro. As empresas, elas têm muitos processos, né? Elas têm processos, elas têm pessoas, elas têm logística, elas têm finanças. E a gente vê em cada uma dessas partes, das pequenas e grandes empresas, uma oportunidade de inovação. Você pode inovar em processo, você pode inovar no marketing, você pode inovar na comunicação, você pode inovar na logística. E tudo isso aí é oportunidade para os inovadores e para os empreendedores. E o que a gente tem percebido na prática? O surgimento de muitos novos negócios, como de algumas grandes empresas aqui, que a gente chama de spin-off. Exatamente. Um grande desafio de uma grande empresa, olha, nós temos um problema para resolver aqui dentro. A gente resolveu esse problema, olha, se tornou um negócio, esse novo problema aqui. Puta, é com a cabeça de empreendedor que eu estou fazendo isso. Eu estou inovando com a cabeça de empreendedor, surgiu mais um negócio que eu vou resolver problema de outras empresas ainda. Então, é um mundo maravilhoso, viu, Kleber? O cara que entra nesse negócio não sai mais. Com certeza. E uma coisa que você falou que eu acho que vale a pena a gente reforçar é que empreendedorismo e inovação não são temas distintos e apartados. Não. Na verdade, eles são bastante interligados. Ou seja, você não consegue gerar inovação sem ter a pessoa que empreenda por trás disso, né? Então, empreender necessariamente vai levar à inovação. E uma outra coisa que eu acho que seria legal a gente também destacar é que quando se fala em inovação, as pessoas têm uma ideia talvez um pouco equivocada de que inovação tem a ver com uma nova tecnologia, com uma nova invenção, com uma coisa que não existia antes. Quando, na verdade, quando a gente fala em inovação, do ponto de vista do empreendedorismo, é buscar novas formas mais eficientes, mais eficazes, menos custosas para resolver os problemas que se nos apresentam, né? Então, de fato, como você falou, empreendedorismo e inovação são intrinsecamente ligados, né? Não dá para tratar de um sem necessariamente acabar abordando o segundo. O empreendedor, por natureza, ele inova. Exatamente isso aí, Kleber. Quando as pessoas procuram a gente lá e falam assim, olha, Oswaldo, será que é ou não é inovação? A gente pede para eles foque só no problema que você quer resolver. Você já está sendo inovador. Se você melhorou lá o produto, como você falou, se você melhorou o produto que a gente estava entregando para o Mário lá por 10, a gente está entregando por 8, por uma qualidade melhor, a gente está inovando. Exato. Um prazo menor, inovando mais ainda. Então, inovação é isso, no fim do dia. E uma outra coisa que também eu acho que é legal a gente ressaltar. Da solução desses problemas surgem novas oportunidades de negócio, que são o que você falou, os spin-offs, ou seja, dentro de uma própria empresa você cria outras empresas subsidiárias ou interligadas, dependentes, a partir do momento em que você buscou a solução de um problema que estava afligindo a sua empresa. E que pode ser um problema de várias outras empresas. E a partir do momento que você tem essa solução se torna um novo negócio, uma nova forma, um novo produto a ser comercializado. E olha uma coisa bacana, Kleber, que a gente aprendeu com os últimos anos. Isso você consegue olhando o cliente. Se você olhar internamente, você não vai ver muitas soluções, mas quando você olha o cliente lá, o Mário,
ele tem problema, além de entrega, ele tem problema também de custo. Então, eu vou oferecer para ele um produto, mas eu posso oferecer um outro produto. Eu posso oferecer um terceiro produto, posso oferecer um terceiro serviço. Se eu tiver com um olho no Mário e não na minha empresa internamente, eu vou enxergar outras oportunidades lá de atender o Mário. Então, isso que faz as empresas inovarem. Ter os olhos nos problemas, nos desafios dos clientes e não nos seus processos internos. Então, Perfeito. isso faz elas criarem muitos produtos e serviços olhando os desafios que os clientes apresentam. Ou seja, tendo os ouvidos muito atentos para aquilo que o cliente diz, principalmente aquilo que o cliente diz que não está legal. Perfeito. Salvador, você tem algum número para trazer para a gente com relação a esse perfil empreendedor da cidade de Cascavel e região? A gente tem um número que, eu não sei exato agora, mas Cascavel está entre as cidades mais empreendedoras do Paraná. Como é que é o número que a gente mede? População versus CNPJs. Uhum. É um número, assim, arbitrário nesse primeiro momento, mas, assim, é um número que a gente mede em relação a todas as cidades do Paraná e do Brasil. Uhum. E estou para dizer que Cascavel, eu olhei esse mapa lá, a gente tem esse número lá dentro do Sebrae, e Cascavel hoje é uma das cidades, assim, que tem um dos maiores números de CNPJs em relação à população da cidade. Uhum. Ou seja, é uma população empreendedora. É um indicador É o indicador. de empreendedorismo. Eu acho que é válido, né, Cléber? Porque se você observar as ações, até da prefeitura também, em termos de regularização de quem está na informalidade. Né? Então você acaba trazendo forçando um indicador um pouco diferente também. Né? Isso tem que levar em consideração. Né? Exato. Que é uma coisa que faz a gente pensar, né? Aí eu te trago para você refletir com a gente. Será que de repente não é a hora de a gente de repente começar a pensar em indicadores mais efetivos, até para medir se esse perfil empreendedor realmente ele confirma, porque isso seria interessantíssimo ter como um cartão de visita para quem chega para investir na cidade. Nós temos aí algumas agências, a própria XP, entre outras, que trabalham com essa questão de investimento. Temos vários grupos, vários corporates querendo vir investir em boas ideias. Poxa, se Cascavel tem um cartão de visita como esse, assim como nós somos a segunda cidade que mais cresce no país, ter um cartão de visita enquanto perfil empreendedor já traz os olhos desses grupos para novas proposições, novas ideias, novos produtos, novos serviços. De fato, Mário, complementando o que você falou, eu acho que seria muito oportuno a gente pensar em alguns indicadores que fugissem um pouco de CNPJ, que é a criação de empresa, para a gente ter um mapeamento do perfil da população, da massa de trabalho da cidade, né, no sentido de ter essa característica de empreendedor, mesmo que ele não esteja criando um próprio CNPJ, mas ele está fazendo isso nos CNPJs já existentes. A gente poderia, talvez, pensar em desenvolver algum indicador que pudesse medir isso e que mostrasse, né, Mário, como você falou, para os potenciais investidores, que, ok, vale a pena investir aqui, porque a gente tem aqui pessoas que podem dar suporte para o desenvolvimento dos negócios, com um CNPJ novo ou num CNPJ de terceiro. Perfeito. Eu fico imaginando, se eu fosse um investidor e tivesse um bom volume para investir, eu gostaria de saber essas informações. Porque eu vou aportar meu recurso aonde? Numa cidade onde eu tenho condições de retornar esse investimento ou numa cidade onde o investimento vai e não vai retornar? Esse é um indicador fundamental. Eu acho fundamental, Clevão. Infelizmente... E o que a gente tem ainda, que eu acho que vale a pena destacar, são algumas parcerias que ajudam nesse processo de desenvolver, né, a população em geral, né, de uma determinada cidade, de uma determinada região, para ter esse comportamento empreendedor. Falando especificamente agora entre a FAG, a FAG e o Sebrae tem uma parceria, a gente trabalha junto num programa extremamente interessante, do qual participam alunos de diversos cursos, que é o Startup Garage. Né? E tem saído nesse programa do Startup Garage várias propostas de negócio extremamente interessantes.
talvez um indicador seria esse, o número de propostas, de novas ideias geradas, né, na cidade, na região, como um indicador de empreendedorismo, você não acha? Eu acho fundamental. Tem um outro indicador que a gente trabalha, que é o número de surgimento de novas startups. E aqui na nossa região, tem surgido, na nossa região, Cascavel especificamente, ligados às universidades, tem surgido um bom número de startups. Então, esse é um indicador fundamental. É fundamental, que a gente acha que é crucial. Eu não sei se você acompanhou, Oswaldo, o governo do estado, Kleber, trouxe uma proposta agora, até ela vem como bolsa de pesquisa para os alunos que de repente vão ter uma nova proposta de produto, para poder incentivar um valor bem interessante, inclusive. Mostra, de repente, acho que vai retornar ao nosso primeiro programa, Kleber, com relação às ações da privada e da pública em consonância. O governo do estado vem com essa proposta, eu acho bem bacana, eu acho que os S's unidos também com dentro de propostas de governo do estado podem fazer muita coisa acontecer, nós temos ações locais que nos permitem isso, mas eu acho que realmente é hora de pensar em empreendedorismo em outra escala, em uma outra proposta, tudo evoluiu. Né? Por que não evoluir a forma de fazer esse empreendedorismo? Às vezes eu imagino, ou eu lá no meu canto, me paro e fico pensando, poxa, o que a gente pode fazer para botar um pouquinho mais de impulsividade, de vontade, da ambição, de querer fazer algo diferente, de modificar, de propor, né? E as universidades têm esse papel e o aluno tem o papel dele, né? A gente dá o prato, a gente não pode comer por eles, né? Kleber, lembra que nós falamos no início aqui da conversa que uma das atitudes, das características dos empreendedores de sucesso é a busca de informações? Perfeito. Exato. Então, essa busca de informações pode estar aqui na universidade, tem que estar aqui na universidade e a universidade já oferece isso para os alunos. Então, por que não empreender buscando essas informações aqui com professores que já dominam essas informações? Por que não incorporar essas informações nos negócios? A gente já provou por estatística que os negócios que têm as informações acopladas, que estão mais estruturados com informações, eles vão mais longe. Perfeito. Então, tá tudo aí, já está tudo argumentado. Tá ótimo. É ótimo. É um tema extremamente cativante, né? Muito interessante e bastante denso. A gente poderia falar sobre empreendedorismo durante muito tempo. Né? E com certeza a gente vai voltar a falar sobre esse tema. Foi um prazer tê-lo aqui, né? Recebê-lo, foi muito bom essa conversa. Esperamos ter outras oportunidades de discorrer um pouco mais sobre empreendedorismo e inovação. E, Mário, eu acho que a gente poderia encerrar por aqui, né, mais esse Business Talking e a DeFag, e esperamos contar com vocês no próximo programa. Até logo, muito obrigado. Obrigado, Oswaldo. Obrigado. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. Um abraço para vocês.